A menor das coisas com significado vale mais na vida do que a maior das coisas sem ele. Carl Jung. Vivemos em um mundo consumido por uma série infinita de crises. Mas de todas as crises que enfrentamos, a que pode ser a mais preocupante é aquela que recebe relativamente pouca atenção, e esta é a crise de significado. Em seu ensaio The Aims of Psychotherapy, Carl Jung chamou isso de a neurose geral de nossos tempos, e como ele explica mais adiante, a falta de sentido na vida é uma doença da alma cuja extensão e importância nossa era ainda não começou a compreender. Essa crise remonta a várias gerações. No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche observou que o niilismo, ou o que ele chamou de o repúdio radical do significado, estava em ascensão no Ocidente. Foi este o resultado da queda da cosmovisão cristã e da ascensão de uma cosmovisão científica, reducionista e mecanicista? A morte de Deus ou foi o evento mais importante da era moderna? Nietzsche sentiu a agonia, o sofrimento e a miséria de um mundo sem Deus tão intensamente, numa época em que outros ainda estavam cegos para sua tremenda consequência, que ele foi capaz de experimentar antecipadamente, por assim dizer, o destino de uma geração vindoura. Walter Kaufmann, filósofo, psicólogo, anticristo. Estamos agora vivenciando o destino que Nietzsche profetizou, um destino onde, nas palavras de Viktor Frankl, cada vez mais pessoas têm os meios para viver, mas nenhum sentido para viver. Viktor Frankl, um destino que se manifesta em um ódio à sociedade existente, o senso apocalíptico de um fim e a necessidade de algum tipo de causa digna para dar sentido à vida de alguém. Neste vídeo, vamos explorar o que é sentido na vida e por que ele é tão importante. Em seguida, examinaremos por que o declínio da religião pode ser a principal causa desta crise moderna de significado e um fator primordial na ocorrência generalizada de transtornos de ansiedade, neuroses e depressão. Felicidade diz respeito ao momento presente, independente de outros momentos, enquanto o significado vincula eventos ao longo do tempo, integrando assim o passado, o presente e o futuro. O significado na vida humana é baseado na narrativa. Uma narrativa de vida é a história que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos, e essa história atua como uma espécie de processo de organização cognitiva que nos ajuda a dar sentido a quem somos e para onde estamos indo. Nossa narrativa dá origem e sustenta nosso senso de identidade e, assim como um romance ou filme, é definida por um enredo ou tema específico. Esse tema pode ser coerente e afirmativo da vida ou pode ser desconexo, desempoderador, incoerente, portanto, carente de significado. Quanto menos significado nossa vida tiver, mais sofreremos, e isso é exemplificado pela experiência de muitos esquizofrênicos que lutam para ver a vida através da coerência de uma narrativa. Em Madness and Modernice, Louis Hay cita um paciente esquizofrênico que disse: "Sinto como se tivesse perdido a continuidade que liga os eventos do meu passado. Em vez de uma série de eventos ligados pela continuidade, meu passado parece apenas fragmentos desconectados." E como MC Gilx explica sobre essa perturbadora falta de uma narrativa de vida coerente, se seu mundo se desintegra por falta de narrativa, você para de ver qualquer coisa em contexto, e isso se torna intrigante, até mesmo assustador. Sua pura facticidade então se destaca, já que não pode mais tomar seu lugar em nenhum esquema mundial de outras coisas e pessoas que lhe dariam significado. Enquanto a maioria das pessoas não sofre o efeito desintegrador de nenhuma narrativa de vida, o que falta a muitas é uma narrativa satisfatória que seja rica em significado. Uma narrativa, em outras palavras, que crie realização e permita que alguém lide com as condições existenciais da vida. A grande prevalência de transtornos de ansiedade, depressão, vícios e uso de drogas psicotrópicas e ilícitas é uma evidência que aponta para essa terrível falta de significado, e como Jung observa, a falta de significado inibe a plenitude da vida e, portanto, é equivalente à doença. Para piorar as coisas, enquanto muitas pessoas sentem que falta algo em suas vidas, a maioria não percebe que o que falta é significado. Em vez disso, para preencher esse vazio de falta de significado, muitas pessoas correm atrás de mais dinheiro e bens materiais, status social elevado, maior conhecimento ou, acima de tudo, mais momentos de prazer e felicidade. Mas nenhuma dessas coisas são substituições adequadas, pois como MC Gilx explica, pessoas que relatam ser felizes, mas têm pouco ou nenhum senso de significado em suas vidas têm os mesmos padrões de expressão genética que pessoas que estão suportando adversidades crônicas, como solidão, luto ou pobreza.
Dada a importância do significado, como uma vida sem ele pode ser infundida com ele? Como, em outras palavras, podemos descobrir uma narrativa de vida mais significativa? Embora existam muitos passos práticos para nos mover nessa direção, desde encontrar um propósito de vida, cultivar relacionamentos interpessoais, até confrontar os desafios da vida, um dos mais eficazes é explorar a sabedoria embutida no mitos das grandes religiões. Qual é a utilidade de uma religião sem um mitos, já que religião significa, se é que significa alguma coisa, precisamente aquela função que nos liga de volta ao mito eterno? Ou o que é mais comumente chamado de mito ou mitologia, contém verdades sobre a situação humana e a natureza da psique que são expressas em forma narrativa. Essas narrativas podem ser usadas para aumentar nossa própria narrativa pessoal com fios ricos de significado, pois fornecem insights sobre como lidar com elementos da condição humana, seja liberdade, perda, solidão, doença, velhice, sofrimento ou morte. Nos dias modernos, muitos de nós relegamos o mito ao reino da ficção, acreditando que apenas a razão, a lógica e a ciência, ou o que é chamado de domínio do logos, podem nos revelar as verdades do mundo. Mas, como Jung escreve, mito não é ficção, consiste em fatos que são continuamente repetidos e podem ser observados inúmeras vezes. Carl Jung, resposta J. Tanto o logos quanto o mito são reinos para descobrir a verdade. Mas as verdades que eles revelam são de natureza diferente. A ciência nos ensina os correlatos neurológicos por trás do fenômeno da dor, o mitos nos ensina como suportar a dor de forma significativa. A ciência nos ensina como curar uma doença, o mitos nos ensina como lidar significativamente com a perda e a morte. Ou como Karen Armstrong explica, o logos, ou a razão, é o modo pragmático de pensamento que permite que as pessoas funcionem efetivamente no mundo. As pessoas sempre precisaram de logotipos para criar uma arma eficiente, organizar suas sociedades ou planejar uma expedição. Logos é continuamente à procura de novas maneiras de controlar o ambiente. E é essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Mas o logos tem suas limitações. Bom em manipular o mundo e nos tornar poderosos, ele não contribui para nenhuma compreensão mais ampla do significado de nossas vidas, para isso as pessoas se voltaram para o mitos. Podemos ganhar exposição ao reino do mitos por meio de grandes obras da literatura, sejam elas de Dostoiévski, Shakespeare ou Cervantes, mas as grandes religiões são a fonte final dessa sabedoria. Pois o propósito principal da religião, desde tempos imemoriais, tem sido nos ajudar a lidar com nossa situação existencial e encontrar sentido na vida, mesmo que esse propósito tenha sido às vezes corrompido pela religião em suas formas organizadas e institucionais. Não apenas o cristianismo com seus símbolos de salvação, escreve Jung, mas todas as religiões, incluindo as primitivas com seus rituais mágicos, são formas de psicoterapia que tratam e curam o sofrimento da alma e o sofrimento do corpo causado pela alma. E em um discurso dado a um grupo de psicoterapeutas na década de 1930, ele explica ainda, e não é um jogo de palavras quando chama a religião de um sistema psicoterapêutico. É o sistema mais elaborado, e há uma grande verdade prática por trás dele. Como um exemplo de como se pode colocar o mito da religião em uso, Jung explora a noção simbólica da imitação de Cristo. Não é Jesus um protótipo daqueles que, confiando em sua experiência interior, seguiram seus caminhos individuais desafiando o mundo? A imitação de Cristo é a noção de que a vida de Jesus deve ser usada como modelo de como viver. De acordo com Santo Agostinho, emular Cristo era o propósito fundamental na vida de um bom cristão. Mas, como Jung explica, a interpretação tradicional da imitação de Cristo, como um conselho para que nos esforcemos para viver como Cristo viveu, tem esta desvantagem: a longo prazo, adoramos como um exemplo divino um homem que personificava o significado mais profundo da vida e, então, por pura imitação, esquecemos de tornar real o nosso próprio significado mais profundo, a autorrealização. Jung sugere que a imitação de Cristo deve ser interpretada de forma simbólica como um chamado para seguirmos nosso próprio caminho e nos esforçarmos para nos desenvolvermos tão completamente quanto for humanamente possível. Pois Jung viu Cristo como um exemplo de alguém que se atualizou completamente e que não tinha medo de seguir sua consciência, mesmo que isso terminasse em sua perseguição. Cristo, em outras palavras, foi um exemplo de uma personalidade heróica. A imitação de Cristo pode muito bem ser entendida em um sentido mais profundo.
pode ser tomada como o dever de realizar a convicção mais profunda de alguém com a mesma coragem e o mesmo autossacrifício demonstrado por Jesus. A imitação de Cristo é apenas um exemplo no poço profundo da sabedoria prática embutida nas grandes religiões, e para lucrar com essa sabedoria não precisamos nos tornar seguidores de uma religião organizada, nem devemos jurar fidelidade a nenhuma seita ou credo específico. Pois, assim como muitas religiões organizadas são corrompidas pelo poder e degradadas pela política, elas podem ser barreiras para acessar as verdades autênticas da religião. Felizmente, lucrar com as verdades das grandes religiões pode ser alcançado por meio de um esforço pessoal. Ler os textos, aprender sobre os vários rituais embutidos na mitologia e, mais importante, colocar em prática o que aprendemos pode dar origem a uma perspectiva religiosa sobre a vida. Ou como Karen Armstrong explica, a única maneira de avaliar o valor e a verdade de qualquer mito é agir sobre ele. O mito do herói, por exemplo, que assume a mesma forma em quase todas as tradições culturais e nos mostrou como viver mais rica e intensamente, como lidar com nossa mortalidade e como suportar criativamente o sofrimento que a carne herda. Mas se não o aplicássemos à nossa situação, um mito permaneceria abstrato e incrível. Para que as verdades da religião impactem nossa vida, não precisamos entender completamente seu significado. Pois os mitos, como os sonhos, são codificados em forma simbólica e, portanto, apontam na direção de verdades que não são totalmente compreensíveis pelo intelecto consciente, mas como Jung explica, gostamos de imaginar que algo que não entendemos não nos ajuda de forma alguma. Mas nem sempre é assim, os mitos têm um efeito direto no inconsciente, não importa se ele é compreendido ou não. O fato de que sua narrativa repetida não se tornou obsoleta há muito tempo pode, acredito, ser explicado por sua utilidade. No mundo moderno, muitos de nós rompemos completamente nossa conexão com o reino do mito e muitos de nós vemos a religião com escárnio e desprezo. Alguns consideram isso um sinal de iluminação e progresso, mas pode ser uma forma de regressão psicológica. Em uma palestra dada na Universidade de Yale em 1937, intitulada Psicologia e Religião, Jung chegou a chamar o ateísmo de neurose urbana e em suas décadas de prática, tratando centenas de pacientes, ele chegou à conclusão de que para alguns pacientes o único meio de consertar o que os afligia era o nascimento de uma atitude religiosa em relação à vida. Entre aqueles na segunda metade da vida, ele escreveu isto é, acima de 35 anos, não houve um cujo problema em última instância não fosse o de encontrar uma perspectiva religiosa sobre a vida. Se continuarmos a desprezar a religião, não perderemos nossa necessidade de significado. Nós meramente buscaremos significado em outros lugares. Nós adoraremos o Estado, um partido político ou a ciência, todos os quais são substitutos inadequados e, às vezes, perigosos para o cultivo de uma autêntica perspectiva religiosa sobre a vida. Talvez, portanto, precisemos dos mitos da religião para nutrir nossa psique e imbuir nossa vida com significado e propósito. Talvez sem alguma forma de perspectiva religiosa o homem desça ao caos do niilismo, totalitarismo e ódio de si mesmo e da sociedade. E para aqueles que pensam que a ciência acabou com nossa necessidade de religião, Jung coloca a seguinte questão: a ciência pode ter tanta certeza de que não existe algo como um instinto religioso?